Galera, primeira coisa da nossa aula de hoje, como é que eu faço para dominar a redação? Primeira coisa é conhecer a folha da redação da UERJ. A folha da redação da UERJ ela é um pouquinho diferente da folha do Enem. Ela é essa aqui, ó. Essa aqui é a folha. Primeiro tópico aqui, galera, como é que eu faço para dominar o tema? Como é que eu faço para dominar a redação da UERJ? Primeira coisa é você entender que você precisa criar um título, ok? A UERJ, ela pede título, e o título fica na primeira linha da sua redação. Como que é o título, profinho? Daqui a pouco eu vou te falar, tá? Mas só entenda que tem que ter. Se não tiver, eles não tiram ponto seu. Mas se pediu, tem que botar, beleza? Segunda coisa, galera, a UERJ, ela permite que você faça quantos parágrafos? Adivinha qual é o número ideal? Bota nos comentários aí, galera da Master. Qual é o número ideal de parágrafos dentro da redação da UERJ? Eu vou te falar também essa parada, tá? A redação da UERJ. O primeiro parágrafo é esse cara aqui, que é a introdução. Dentro aqui eu tenho a introdução. Eu posso fazer, galera, 2 parágrafos do desenvolvimento. Eu vou chamar de desenvolvimento 1. E o segundo parágrafo eu vou chamar de desenvolvimento 2, ok? E eu também sou obrigado a fazer conclusão. Repara que aqui o número de linhas ele é um pouco diferente do número de linhas que a gente costuma fazer no Enem. No Enem, a gente costuma fazer uma introdução, uma conclusão de 9 linhas, conclusão de 8 linhas. Na UERJ não. Na UERJ a conclusão ela pode ter 1, 2, 3, 4 linhas. É isso mesmo, ela pode ter entre 4 ou 5 linhas. Beleza? Não tem problema, a conclusão pode ser pequena, porque a conclusão da UERJ é diferente da conclusão do Enem. Beleza? Estão dizendo aí 3 parágrafos, 4 parágrafos, 3 parágrafos de desenvolvimento. Vamos ver, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A introdução ela pode ter 4 ou 5 linhas também. 4, 5 ou 6 linhas. Tanto faz, tá? De 4 a 6 linhas, bem tranquilo. De 4 a 6 linhas, bem tranquilo. O desenvolvimento, galera, ele vai ser um pouquinho maior do que a introdução e do que a conclusão. Não pode ser muito, tá? Se for muito maior, você perde ponto. Se um parágrafo da UERJ tiver 3 linhas e outro tiver 10 linhas, você perde numa modalidade chamada paragrafação, beleza? Então aqui eu posso ter entre 8 e 10 linhas, beleza? E aqui também entre 8 e 10 linhas. Beleza? Esse é o modelo de redação da UERJ para 4 parágrafos. Mas tem uma coisa também que você tem que ficar ligado, tá? O que você tem que ficar ligado? Que a UERJ, ela também permite o modelo de redação com 5 parágrafos. Tu sabia disso? Também permite. E como é que fica a minha redação se ela tiver 5 parágrafos? Ela vai ficar assim, ó, presta atenção agora. Também vai ter que ter título, claro. Deixa eu ver aqui. A Carolina Faria perguntou assim, pode fazer 5? Pode fazer 5 parágrafos sim. E aí o que muda, né? O que muda além da quantidade de parágrafos? Eu vou te mostrar aqui agora. Ó, vai ser assim mais ou menos, tá? Quando você tem 3 parágrafos de desenvolvimento. Beleza. Como que é o estilo de redação com 5 parágrafos da UERJ? O primeiro e último parágrafo continua sendo introdução e conclusão, respectivamente, tá? Muito bom, caraca! Beleza? Introdução e conclusão, respectivamente. A introdução, ela pode ter entre 4 a 6 linhas, normalmente, mas como tem 3 parágrafos, então reduz o número para entre 4 ou 5 linhas. E a conclusão também entre 4 e 5 linhas. E cada desenvolvimento, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e desenvolvimento 3, vão ter entre 5 e 7 linhas. E aí, galera, qual que vocês preferem fazer? 4 parágrafos sendo 2 de desenvolvimento ou 5 parágrafos sendo 3 de desenvolvimento? Bota nos comentários agora que eu quero ver vocês. Muito bom! A introdução da UERJ, o modelinho é assim, tá? Como é que é o modelo? Você vai começar a tua introdução. Primeira coisa, a redação, na verdade, começa no título. O seu título, ele tem que ter
2 ou 3 palavrinhas só, beleza? Sendo uma dessas palavras com juízo de valor. Ó, olha o livro do Gustavo Bernardo, Redação Inquieta. Para quem não sabe, Gustavo Bernardo é o coordenador da redação da UERJ. Ele escreveu esse livro aqui, que eu tô lendo ele aqui absurdamente. Nesse livro tem um título, Redação Inquieta. Esse título desse livro, ele já é um exemplo de como que tem que ser o título na UERJ, na redação. 2 palavrinhas, sendo uma dessas uma palavra com juízo de valor. Para fim, o que é uma palavra com juízo de valor? É aquela que expressa crítica, é aquela que expressa que algo tá ruim, aquela que expressa um problema que tá acontecendo. Aí eu te pergunto, qual é a palavra que expressa juízo de valor entre essas duas? É a palavra redação, que expressa um problema, ou é a palavra inquieta, que expressa um problema, um juízo de valor? Beleza, galera? Entenderam? Show de bola. Então, vamos combinar o seguinte. Para o título, você usa 2 palavras ou 3, sendo uma dessas palavras com um juízo de valor. O nosso primeiro modelo de introdução da UERJ, ele vai começar assim, tá? Em uma janela em Copacabana, Garcia Rosa tece uma crítica implícita / explícita. Galera, o que vai acontecer aqui? O próprio professor Gustavo Bernardo, lá na palestra que ele deu, na penúltima palestra que foi presencial, ele falou assim: os alunos podem levar argumentos pré-amadurecidos. O que é um argumento pré-amadurecido? É aquele que você já traz de casa. É aquela ideia que você já tá ali, já mais ou menos pronta. Eu vou te dar aqui uma introdução que você já pode usar. Você vai começar assim, ó. Se você tem muita dificuldade, você pode usar. Se você já tá voando na redação, aí você não precisa de modelo. Para fim, já tô voando, não preciso de modelo. Muito bem, beleza. Agora, se você tá com dificuldade ou quer acelerar a tua redação, vem no modelo que vai dar certo. Ó, em uma janela em Copacabana, Garcia Rosa tece uma crítica implícita / explícita. Aí você vai ter que saber se a crítica que está sendo feita no livro, por exemplo, eu estou dando exemplo com base na UERJ 2022, né, 2022, UERJ 2022, que é o livro Uma Janela em Copacabana. Aí tu vai ter que saber, aquilo que está sendo discutido é uma crítica que está clara. Se tiver clara, você bota explícita. Ou é uma crítica que tá não tão clara assim, você bota implícita. Você vai ter que ter essa malícia no dia da prova, beleza? Aí aqui você vai ter que dizer sobre qual é a crítica que está sendo feita no livro. O que está sendo criticado no livro? Então, por exemplo, se o tema da redação for violência, a violência é capaz de trazer a paz? Aí você vai ter que dizer o seguinte, a crítica é explícita e há violência. Então aqui no lugar do X, você vai colocar a palavra violência. E com maestria, nos leva à reflexão, segundo a qual, resposta. Essa resposta aqui, galera, é a resposta que a UERJ está te perguntando. A UERJ vai te fazer uma pergunta e você vai ter que dar uma resposta à pergunta que ela te fez. A resposta entra aqui, tá? Por exemplo, se o tema da UERJ for a violência é capaz de trazer a paz, a sua resposta pode ser a violência não é capaz de trazer a paz, beleza? Pode ser essa. A violência não é capaz de trazer a paz. Aí você só troca para não repetir a palavra violência ali, tá? Ponto. A crise que se instala na Copacabana da ficção se mostra tão ou mais grave na realidade fluminense, brasileira / mundial, a partir da qual todos somos afetados. E aqui, galera, você vai ter que... essas partezinhas aqui em vermelho, você vai mudar de acordo com o tema. O tema, ele faz uma crítica ao pessoal que mora no estado do Rio, então é Fluminense. Teve um ano que a UERJ cobrou um tema de redação que era só sobre Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa para quem? Cidade do Rio, né? Se ela cobrar cidade do Rio, é carioca. Se ela cobrar estado do Rio, Fluminense. Se ela cobrar Brasil, brasileira. Se ela não especificar, aí pode ser brasileira ou mundial, tá? Então, vamos recapitular isso aqui. O tema da redação da UERJ é sobre o Rio de Janeiro, então Fluminense. O tema da redação da UERJ é sobre o brasileiro, brasileiro. O tema da redação da UERJ é sobre o ser humano, então você pode falar brasileiro ou mundial, beleza? Se não especificar, se deixar genérico, você pode falar que é do Brasil ou da sociedade contemporânea. Ó, vamos pular para a conclusão, aí depois eu ensino os desenvolvimentos, tá? A conclusão vem assim: somos responsáveis, portanto, essa parte você copia, tá? Literal. Você vai começar a tua conclusão assim. Somos responsáveis, portanto, por... Aí aqui você coloca o problema que está sendo criticado no texto. Então, por exemplo, se o problema for corrupção, corrupção. Se o problema for violência, violência. Aí você pela violência, né? Somos responsáveis, portanto, pela violência, ainda que por omissão.
Ó, somos responsáveis, portanto, pela violência, pela corrupção, pela traição, pela falta de ética, pelo jeitinho brasileiro, pelo excesso de poder da polícia. Algum tema vai se encaixar aqui. Quando a nossa omissão é maior do que a ética. Isso aqui se encaixa para qualquer tema. Esquece, esquece, esquece. Você vai pegar isso aqui, vai memorizar isso aqui e vai treinar. E aí isso aqui vai te dar segurança. Mesmo que você não escreva idêntico como está aqui no dia da prova, isso aqui já vai te dar uma luz absurda, beleza? Somos responsáveis, portanto, pelo problema criticado no texto, quando a nossa omissão é maior do que a ética. Enquanto a ideologia, aí você coloca, de alguma autoridade que você citou no texto, por exemplo, no texto eu citei Aristóteles. Eu vou te dar aqui repertório, tá? Vou te dar aqui várias ideias para tu usar na redação. Talvez hoje ainda já te dê algumas ideias para tu já usar no tema de hoje. Enquanto ideologia de, sei lá, eu falo sobre Michel Foucault. Enquanto ideologia de Michel Foucault, falei no desenvolvimento, ele volta na conclusão. Ó, então, enquanto ideologia de... Aí você usa alguma autoridade que você botou lá em cima. For a realidade ou exceção. Se aquilo que ele falou está sendo colocado em prática, então é realidade. Se aquilo que ele falou não está sendo colocado em prática, exceção. Beleza? Estaremos subjugados ao problema. Aqui é um sinônimo desse problema aqui que você já colocou. E fadados a conviver com alguma coisa ruim que pode virar o título. Isso aqui é muito maneiro, tá? Que, por exemplo, estamos fadados a conviver com a violência simbólica. Opressão constante. Vamos supor que seja opressão constante. Ó, olha que pode acontecer. Olha que pode acontecer. Muito bom! Ó, nesse finalzinho aqui, você já aproveita essa expressãozinha, essa coisa ruim, já aproveita ela para ser o título. Aí depois você vai pegar essa expressãozinha e vai botar lá em cima para ser o título da redação. Tu tá entendendo como é que faz essa parada aqui? Qual dessas duas palavras tem juízo de valor? Opressão ou constante? Vocês querem saber como que é o desenvolvimento? Eu vou explicar para vocês como é que funciona o desenvolvimento. Primeira diferença, eu vou falar de 3 diferenças cruciais. Primeira diferença crucial é: não use conectivo cabeça de parágrafo ou cabeça de parágrafo na UERJ. Você vai priorizar a coesão diferente. Bota assim, a coesão pode ser lexical. O que é uma coesão lexical? É quando você não usa um conectivo clássico, mas as palavras da introdução se conectam com a palavra do desenvolvimento. A última palavra da introdução, ela se conecta com a primeira do desenvolvimento. Eu vou te mostrar aqui agora, tá? Imagina só que você tá lá na prova da UERJ fazendo a redação e aí, de repente, você acaba a sua introdução com essa expressão aqui, ó, somos afetados. Na UERJ você pode usar a primeira pessoa do plural, tá? Nós somos afetados. Terminei a introdução com somos afetados. O desenvolvimento, ele começa com nós nos acostumamos. Você consegue perceber que somos afetados tem uma ligação semântica, uma ligação lexical. Lexical significa do significado da palavra. É uma ligação semântica entre somos e nós nos acostumamos. Sabe por quê? Porque tanto somos quanto nós nos acostumamos são palavras que estão no mesmo tempo verbal de conjugação, que é a primeira pessoa do plural. Então você percebe que aqui rolou uma ligação, rolou uma coesão, só que sem aquele conectivo diante desse cenário. Vocês entenderam isso aqui? Segunda diferença entre o UERJ e Enem. O Enem, você não pode usar não é legal que você use a primeira pessoa do plural, nós. Na UERJ você pode. Então, na UERJ é use nós na UERJ. Beleza? Use nós na UERJ. O nós é um fator de diferenciação do Enem para o UERJ. Então, se você quer se distanciar do Enem, usa o nós que fica bom. Terceira diferença é a redação da UERJ é uma redação UERJ valoriza o raciocínio, enquanto a redação do Enem valoriza repertório. Não é que você não use repertório na UERJ, tu vai usar repertório, tu vai usar Aristóteles, vai usar Sócrates, vai usar Michel Foucault, vai usar Simone de Beauvoir, vai usar.
Agora, o que é mais importante na UERJ é o raciocínio que você está colocando ali. Talvez as primeiras ainda não vão ser muito boas, talvez as primeiras sejam redações que têm muitas falhas, mas você vai melhorando ao longo das redações, tá? Muito bom, galera! Beijo, 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 beijo. Caraca, muito lindo!